Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. Capítulo 3. Chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Para mim, um dos maiores privilégios em ser filho de Deus é o de penetrar no reino onde Deus está e chamar à existência as coisas que não são como se fossem. No entanto, essa prática pode atuar contra nós se estivermos chamando por coisas que não são da vontade de Deus, mas do inimigo. Na verdade, o mundo parece estar viciado em chamar à destruição. Por exemplo, uma pessoa espirra e diz: provavelmente peguei este resfriado que está por aí. Ou, ao ouvir algum rumor de que a empresa para a qual ele trabalha vai demitir alguns empregados, logo diz: provavelmente vou perder meu emprego. Esta é a história da minha vida. Toda vez que as coisas começam a ir bem, alguma coisa sempre acontece. Sem saber, estão penetrando no reino do espírito, o reino invisível, e chamando as coisas que ainda não são como se já fosse. Estão temendo o que não aconteceu ainda e, pela fé negativa, estão pronunciando as palavras que moldarão o seu futuro. Mantenha uma lista de confissão. Eu cria, ainda que disse. Salmo 116, 10. Recomendo que você tenha uma lista de confissões respaldadas pela palavra de Deus, para declarar sobre a sua vida, sua família, seu futuro. Quando comecei a aprender esses princípios que compartilho com você neste livro, eu era terrivelmente negativa. Era cristã e ativa na obra da igreja. Meu marido e eu éramos dizimistas e frequentávamos a igreja regularmente, mas não sabíamos que poderíamos mudar as circunstâncias. Deus começou a me ensinar que não devia pensar nem dizer coisas negativas. Senti que ele me dizia que não poderia trabalhar em mim até que parasse de ser tão negativa. Eu obedeci e, como resultado, tornei-me mais feliz, pois uma pessoa negativa não pode ser feliz. Depois de certo tempo, senti que as circunstâncias realmente não estavam mudando. Perguntei ao Senhor sobre isso e ele disse: você parou de falar coisas negativas, mas não está dizendo nada positivo. Esta foi minha primeira lição em chamar as coisas que não são como se fossem. Isso não me foi ensinado por ninguém mais. Deus mesmo estava me ensinando e isso provou ser uma das maiores revelações, um dos maiores avanços em minha vida. Fiz uma lista das coisas que estava aprendendo e que eram minhas por direito, de acordo com a palavra de Deus. Tinha as escrituras para apoiá-las. 2 vezes ao dia, durante 6 meses aproximadamente, confessei essas verdades em voz alta. Fiz isso em casa sozinha. Eu não estava falando com nenhuma pessoa, estava declarando a palavra de Deus. Estava proclamando o decreto. Gostaria de compartilhar com você parte da minha lista, mas você deve fazer a sua parte e preparar uma lista sob medida para a sua situação. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 17. Eu morri e ressuscitei com Cristo, e agora estou assentada nos lugares celestiais. Efésios 2, do 5 ao 6. Estou morta para o pecado e viva para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. Eu fui liberta. Eu sou livre para amar, para adorar, para confiar sem medo de ser rejeitada ou ferida. João 8,36, Romanos 8,1. Eu sou um crente, não mais incrédulo. Marcos 5,36. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que ele me diz. João 10, do 3 ao 5, do 14 ao 16 e 27, e o 14, 15. Eu amo orar, amo louvar e adorar a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 e Salmo 34,1. O amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5.
Eu me humilho e Deus me exalta. 1 Pedro 5,6. Eu sou criativa porque o Espírito Santo vive em mim. João 14:26, 1 Coríntios 6:19. Eu amo a todos e sou amada por todos. 1 João 3,14. Eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Tenho o dom de línguas e interpretação de línguas, operação de milagres, discernimento de espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, curas e profecia. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo 2:24. Eu estudarei a palavra de Deus. Eu orarei. 2 Timóteo 2,15 e Lucas 18:1. Eu nunca me canso quando estudo a palavra. Oro, ministro ou busco a Deus, mas estou alerta e cheia de energia, e enquanto estudo, me torno mais alerta e mais forte. 2 Tessalonicenses 3:13. Isaías 40:31. Eu sou uma praticante da palavra. Eu medito na palavra durante todo o dia. Tiago 1:22, Salmo 1:2. Eu sou ungida de Deus para ministrar. Aleluia! Lucas 4:18. Trabalhar é bom. Eu gosto do trabalho. Glória! Eclesiastes 5:19. Eu faço todo o meu trabalho com excelência e grande prudência, fazendo o melhor em todo o meu tempo. Eclesiastes 9:10, Provérbios 22:29, Efésios 5:15 e 16. Eu ensino a palavra. Mateus 28, do 19 ao 20, Romanos 12:7. Eu amo abençoar as pessoas e espalhar o evangelho. Mateus 18, do 19 ao 20. Eu tenho compaixão e compreensão por todos. 1 Pedro 3:8. Eu imponho as mãos nos doentes e eles são curados. Marcos 16:18. Eu sou uma pessoa responsável e gosto da responsabilidade. 2 Coríntios 11:28, Filipenses 4:13. Eu não julgo meus irmãos em Cristo segundo a carne. Eu sou uma mulher espiritual e não sou julgada por ninguém. João 8:15, Romanos 14:10, 1 Coríntios 2:15. Eu não odeio ou ando na falta de perdão. 1 João 2:11, Efésios 4:32. Eu lanço todas as minhas ansiedades no Senhor porque Ele cuida de mim. 1 Pedro 5:7. Eu não tenho um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Eu não temo a homens, não temo a ira do homem. Jeremias 1:8. Eu não me sinto culpada ou condenada. 1 João 4:18, Romanos 8:1. Eu não sou passiva em coisa alguma, mas eu lido com todas as coisas em minha vida imediatamente. Provérbios 7:23, Efésios 5, do 15 ao 16. Eu levo todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, destruindo fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:5. Eu ando no Espírito o tempo todo. Gálatas 5:16. Eu não dou lugar ao diabo em minha vida. Eu resisto ao diabo e ele tem que fugir de mim. Efésios 4:27, Tiago 4:7. Eu pego o diabo em todas as suas mentiras enganosas. Eu as lanço fora e escolho crer na palavra de Deus. João 8:44, 2 Coríntios 2:11 e 10:5. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que ousar contra mim em juízo, eu a condenarei. Isaías 54:17. Como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Portanto, todos os meus pensamentos são positivos. Eu não permito que o diabo use meu espírito como uma lata de lixo, meditando em coisas negativas que ele me sugere. Provérbios 23:7. Eu não penso de mim mesma além do que convém. Romanos 12:3. Eu sou tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para me irar. Tiago 1:19. Deus abre minha boca e nenhum homem pode fechá-la.
Deus fecha a minha boca e nenhum homem pode abri-la. Apocalipse 3:7. Eu não falo coisas negativas. Efésios 4:29. Eu me proponho a não transgredir com minha boca. Eu falarei da justiça e do louvor ao Senhor todo dia. Salmo 17:3, Salmo 35:28. Eu sou uma intercessora. 1 Timóteo 2:1. A instrução da bondade está na minha língua. A delicadeza está em meu toque. A misericórdia e compaixão estão em meus ouvidos. Provérbios 31:26. Eu faço o que digo que farei. Chego ao meu destino à hora certa. Lucas 16:10, 2 Pedro 3:14. Eu nunca prendo um irmão com as palavras da minha boca. Mateus 18:18. Eu sou sempre um encorajador positivo. Eu edifico e construo. Eu nunca arrasei ou destruí. Romanos 15:2. Eu clamo ao Deus Todo-Poderoso, que age em meu favor e me recompensa. 2 Crônicas 16:9. Eu cuido bem do meu corpo, eu me alimento bem, tenho uma boa aparência, eu me sinto bem, eu peso o quanto Deus quer que eu pese. 1 Coríntios 9:27, 1 Timóteo 4:8. Eu expulso demônios, nada mortal pode me ferir. Marcos 16:17 e 18. A dor não pode prevalecer sobre o meu corpo, porque Jesus levou toda a minha dor. Isaías 53, do 3 ao 4. Eu não corro nem me apresso, eu faço uma coisa de cada vez. Provérbios 9:2, Provérbios 21:5. Eu uso o meu tempo sabiamente. Todo o meu tempo de oração e estudo é gasto com sabedoria. Efésios 5, do 15 ao 16. Eu sou uma esposa obediente e nenhuma rebelião há em mim. Efésios 5, 22, 24. 1 Samuel 15, 23. Meu marido é sábio, ele é o rei e sacerdote do nosso lar. Ele toma as decisões corretas. Provérbios 31, do 10 ao 12. Apocalipse 1, 6. Provérbios 21, 1. Todos os membros de minha família são abençoados em seus atos. Somos abençoados ao entrar e ao sair. Deuteronômio 28, 6. Meus filhos amam orar e estudar a palavra. Eles abertamente e corajosamente louvam a Deus. 2 Timóteo 2,15. Meus filhos fazem as escolhas certas de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, 130, Isaías 54, 13. Todos os meus filhos têm muitos amigos cristãos e Deus preparou uma esposa ou esposo cristão para cada um deles. 1 Coríntios 15, 33. Meu filho David tem uma personalidade agradável e não é rebelde. Efésios 6, do 1 ao 3. Minha filha Laura age com prudência e sabedoria. Ela é cheia de energia. Provérbios 16, 16. Eu sou uma doadora. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu amo dar. Eu tenho dinheiro suficiente para sempre dar. Atos 20, 35, 2 Coríntios 9, do 7 ao 8. Recebo convites para palestras pessoalmente, por telefone ou por correspondência todos os dias. Apocalipse 3, do 7 ao 8. Eu sou muito próspera. Eu prospero em tudo o que ponho a mão. Eu tenho prosperidade em todas as áreas da minha vida: espiritual, financeira, mental, social. Gênesis 39, 3, Josué 1, 8, 3 João 2. Tudo que tenho está pago. Eu não devo coisa alguma exceto o amor em Cristo. Romanos 13, 8. Podemos confessar coisas que não encontramos nos capítulos e versículos? Sim, creio que sim, desde que tenhamos absoluta certeza de que o que estamos declarando é da vontade de Deus para nós, e não apenas nosso desejo. Nosso ministro de louvor está conosco há muitos anos. Deus colocou em seu coração que algum dia ele dirigiria o louvor em nosso ministério, antes mesmo que houvesse propriamente um ministério. Ele nos contou que Deus continuou colocando o desejo nele e finalmente disse-lhe:
Você precisa declarar este desejo em voz alta. Ele fez como Deus o instruiu, embora se sentisse muito tolo, e começou a declarar palavras cheias de fé. Eu serei o ministro de louvor do ministério Vida na Palavra. O que estava confessando veio a acontecer algum tempo depois. Nós o contratamos para ser nosso ministro de louvor, embora não tivesse nenhuma experiência anterior. Era um músico secular de muito talento, mas Deus desejava usá-lo no reino. Ele estava para cumprir o plano original de Deus. Para ele, verbalizar a fé foi um passo importante no cumprimento do propósito de Deus para sua vida. Eu declarei minha lista de confissões durante 6 meses e desde então ela se tornou parte de mim. Até hoje, quase 20 anos depois, quando oro e confesso a palavra, ainda ouço muitos desses versículos saírem da minha boca. No Antigo Testamento, o Senhor instrui Josué a meditar em sua palavra dia e noite. Josué 1:8. No Salmo 119, 148 e em outros lugares, o salmista descreve como ele meditava constantemente na palavra de Deus. No Salmo 1, 2, lemos sobre o homem reto. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Parte do meditar é murmurar, conversar alto consigo mesmo ou declarar alguma coisa. Confessar a palavra de Deus ajuda a interiorizá-la no coração. Hoje olho para minha lista e fico absolutamente impressionada com tantas coisas que escrevi e que vieram a se realizar. Na época pareciam impossíveis. Abraão e Sara. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Gênesis 17:5, do 15 ao 16. Abraão e Sara nem sempre se chamaram assim. Houve um tempo em que o nome deles era Abrão e Sarai. Eles não tinham filhos e passaram da idade de tê-los, mas receberam uma promessa de Deus de que lhes daria um filho, fruto de suas entranhas. Isso seria um milagre. Aparentemente, Deus mudou os nomes deles porque Abrão e Sarai precisavam de uma nova identidade antes que o milagre acontecesse. Os novos nomes não tinham um significado especial. Cada vez que eram chamados, o futuro estava sendo profetizado. Abraão seria o pai de uma multidão e sua princesa Sara seria a mãe de nações. Duvido que a estéril Sarai visse a si mesma como uma princesa. Receber um novo nome foi parte importante de sua nova identidade. Agora as coisas certas estavam sendo ditas sobre Abrão e Sarai. Palavras estavam sendo declaradas e estavam penetrando no reino do Espírito, onde o milagre deles estava. Essas palavras começaram a dar vida ao milagre que Deus tinha prometido. As palavras na terra entraram em acordo com a palavra de Deus, declarada em Gênesis 15. Abraão creu em Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o servo Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas,
se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, do 1 ao 6. Aqui vemos que quando Deus disse a Abrão que ele teria um filho e se tornaria pai de muitas nações, ele creu em Deus. Em Romanos 4, do 18 ao 21, lemos: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Assim como Abraão, jamais receberemos um milagre se não acreditarmos que Deus pode realizar o impossível. No caso de Abrão, o milagre prometido não ocorreu imediatamente. Muitos anos se passaram entre o tempo que Deus lhe disse que seria o pai de muitas nações e o nascimento de seu filho Isaque. Creio que é importante notar que não somente Abraão e Sara creram em Deus, mas as palavras proferidas por eles estavam sendo usadas para liberar a sua fé. Lembre-se a versão da Amplified Bible, de Romanos 4,17. Diz que servimos um Deus que fala das coisas não existentes, que ele previa e prometia como se já fossem. A referência está em Gênesis 17:5, que narra como Deus mudou os nomes de Abrão e Sarai. Falar de acordo com a palavra de Deus ou uma palavra específica que tenha sido dada ajuda a manter a fé fortalecida até que nossa manifestação aconteça. Em Amós 3:3 lemos: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não podemos andar de acordo com o plano de Deus se não estivermos de acordo com ele, em nosso coração e com nossas palavras. A escolha é nossa. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Creio que Deus está procurando pessoas em quem plantar suas sementes de sonhos. Para sonhar os sonhos de Deus, devemos estar dispostos a conceber, a concordar mentalmente com Deus, em outras palavras, crer no que Deus diz. Crer é o primeiro passo importante, porque o que está no coração sairá de nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Mateus 12:34. Na introdução desse livro, eu disse que a boca expressa o que está na alma. Como definimos anteriormente, a mente é parte da alma. Atraímos as coisas que estão em nossa alma. Se nossa alma e nossa boca estiverem cheias de dúvidas, descrença, temor e tudo de negativo, atrairemos essas coisas para nós. Por outro lado, se as mantivermos cheias de Deus e de sua palavra e de seu plano, isso é o que atrairemos. A escolha é nossa.